Graça e paz, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso estudo sobre Números 14. Como que você lida com os gigantes da sua vida, com os desafios, com aqueles problemas que parecem enormes, como diz minha filha Maria Clara, enormes, quando eles aparecem diante de você. Nós vamos entender isso aqui em Números 13. O que acontece aqui, ó? O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Então o Senhor já estava entregando para eles a terra. E aí eles foram lá espiar, eles foram ver como era essa terra de Canaã. Mas antes de explicar o que vai acontecer aqui nessa história e a grande lição que a gente tem para a nossa vida, aproveite e já se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, já ativa o sininho aí das notificações, porque a gente está estudando a Bíblia toda. A Bíblia toda vai estar aqui no YouTube. A gente já tem muitos e muitos livros já. A gente trouxe livros do Antigo Testamento, livros do Novo Testamento. Tem também o meu Instagram particular, que é o @luiscarvalhopro, e também o meu Instagram sobre evangelismo, que é o @evangelismo com coragem. Se inscreva lá, que você vai amar. Tem também o 5am de manhã, que a gente acorda todos os dias às 5 horas da manhã para orar, louvar, adorar, estudar a Bíblia, estudar os capítulos que a gente está trabalhando aqui. A gente está estudando nesse momento números. Então aqui tem os links para você participar. Não fique de fora. Então eles foram lá, né? Foram um representante de cada tribo. A gente teve 2 representantes aqui que se destacaram, que foi Caleb da tribo de Judá, sempre honrando aí, né, o leão da tribo de Judá. E também Oséias, filho de Num, né, da tribo de Efraim, que Oséias, depois Deus deu o nome para ele de Josué. Josué foi o novo nome de Joséias, que no hebraico é o mesmo nome de Jesus, que é Yeshua. E aí vai desenrolar toda essa história aqui, né? Então, o que acontece? Os filhos de Israel, eles se depararam com gigantes que eles temiam que impedissem eles de entrar na terra prometida, correto? E aí Moisés, ele tinha enviado Josué e Caleb e mais 10 homens para espiar, olhar lá a terra de Canaã e trazer um relatório para ele de como que estava lá, como que funcionava. Estava lá, isso está nos versículos 17 a 20. Aí os 10 voltaram e disseram que a terra estava cheia de bons frutos, mas que também estava cheia de gigantes e que seria difícil, impossível derrotar aqueles gigantes lá. Isso está aqui marcado nos versículos 27 e 28. Mas voltando para Josué e Caleb, eles tiveram uma atitude diferente. Eles também viram os gigantes, viram os caras grandão lá, mas eles preferiram manter os olhos em quem? Em Deus. Porque eles acreditavam que Deus era maior do que os gigantes. Inclusive Caleb encorajou a tribo quando ele disse assim, ó: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Está aqui no versículo 30. Só que como as pessoas negativas elas reagiram? Essa é a questão. Elas responderam: não podemos. Aquele povo é mais forte que a gente. Está aqui, ó, no versículo 31. E aí eu te pergunto, quando a gente olha para a nossa vida, não é mais ou menos assim que acontece? Existem as pessoas positivas, né? Existem aí os Josués e Caleb da nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos, que são aqueles que tentam seguir em frente, só que também há, muitas vezes, em maior número, as pessoas negativas que tentam contaminar tudo que tem de bom e positivo na situação, na proposta, naquela ideia que você está trazendo. No caso aqui, 10 dos espias eram negativos e 2 eram positivos, né? Josué e Caleb. Então, com base nesses números aí, a gente chega numa matemática fácil que 80% das pessoas disseram que não eram capazes de derrotar os gigantes e só 20% acreditaram que Deus era maior que o problema. E essa proporção é o mesmo que acontece hoje. Se uma porcentagem maior, um número maior de pessoas acreditasse no grande poder de Deus, a gente veria muito mais pessoas tendo êxito, tendo sucesso na vida espiritual, na vida sentimental, financeira, profissional. O mal não estaria tão desenfreado aí. Por quê? Porque os justos na terra, eles estariam avançando em fé, com determinação e conquistando tudo o que não está em harmonia com Deus. E conquistando tudo que eles precisam conquistar. E infelizmente, muitas vezes que a gente vê, nós vemos os nossos problemas como se fossem do tamanho de gigantes. Em vez de fixar nossos olhos no Deus, no Todo-Poderoso, no Jeová Jireh, no Jeová Rafá, igual Pedro quando ele foi caminhar sobre as águas. Enquanto ele olhava fixamente para Jesus,
Ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele focou no problema, no medo, aí ele caiu e começou a afundar. Então, quando a gente perde o nosso foco de Deus, a gente fica preso ao problema e a gente perde de vista o que Deus nos chamou para fazer. Ou seja, passar mais tempo dedicado a adorar e a louvar a Deus nos ajudaria a manter o foco e nos capacitaria a seguir em frente com uma atitude forte, uma atitude positiva, fazendo com que a gente acreditasse que a gente pode fazer qualquer coisa que Deus nos direcione. E você, quanto tempo você hoje passa tendo comunhão com seus problemas, comparado ao tempo que você passa tendo comunhão verdadeira com Deus? Porque muitas vezes, quando a gente supostamente passa tempo com Deus, tudo que a gente faz nesse tempo é falar com Ele sobre nossos problemas, reclamar, falar das nossas feridas, dos nossos desafios, o que está acontecendo, tá com isso, Senhor. Ou seja, isso não é, na verdade, passar tempo com Ele. É como se você estivesse indo para um divã, é apenas uma outra maneira que a gente encontra de falar sobre aquilo que está deixando a gente infeliz, né? Vomitando para Deus aí os nossos problemas. A gente pode falar para Deus os nossos problemas? Sim, claro. A gente pode, a gente deve, né, falar aquilo que está preocupando a gente, aquilo que está deixando a gente infeliz, né? E pedir que Ele ajude a gente. Só que é necessário passar mais tempo louvando, adorando, reconhecendo a grandeza dele do que só pedindo. Esse que é o problema, ficar só pedindo lá nesse papel de vítima. Então é o posicionamento. E Josué e Caleb, eles lembraram, né, aos outros que Deus tinha prometido para eles dar a terra. Então eles encorajaram as pessoas e eles não se rebelaram contra Deus a não temerem os gigantes. Eles encorajaram o povo. A gente vai ver, inclusive, lá em Números 14, né? O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Vamos lá, a gente consegue. No próximo capítulo, a gente vai estudar mais sobre isso, né? Então eu sei que você já sabe que eu vou te falar, mas não custa lembrar. Deus não está com o inimigo, Deus está conosco. E se Deus é por nós, como está lá em Romanos, quem será contra nós? Então eu te incentivo e te encorajo nesse vídeo a você procurar manter uma boa atitude, uma atitude positiva. Seja contente, seja grato, porque a vontade de Deus na nossa vida é que a gente dê graças para todas as coisas. Preste atenção no que Deus está fazendo e não apenas no que você acha que Ele não está fazendo por você. Cuidado para você não cair nesse risco de ser um reclamão. Então, em vez disso, adore a Deus, seja grato e continue a adorá-lo, 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 até você ver na sua vida a mudança que você tanto deseja, a mudança que a sua família deseja para você. Então, ter uma boa atitude vai trazer a mudança mais rápido do que ser mal-humorado, ser ranzinza, ser uma vítima, um reclamador. Por maior que seja o tempo que você precise esperar, você pode decidir ficar feliz e desfrutar enquanto você espera, desfrutar do lugar onde você está, enquanto você está a caminho daquele lugar, daquela meta, daquele goal que você quer. Falando de desfrute no 5am, por exemplo, a gente fala muito sobre desfrute, a gente sempre compartilha o desfrute, por isso que essa é uma palavra que está sempre assim, né, na nossa boca. Então não tenha medo dos gigantes, mate todos os gigantes com a sua fé, porque Deus, Ele é muito maior do que qualquer problema tirar a Bíblia na mão, gigantesco que você possa estar enfrentando. Bom, então se você gostou dessa história, se você curtiu Números 13, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, porque está sendo uma bênção esses estudos aqui. Realmente você vai entender a Bíblia de uma maneira prática, de uma maneira que você consegue aplicar no seu dia a dia todos esses conceitos milenares e maravilhosos desse livro aqui super atual, que inclusive mais atual do que o Jornal de Amanhã, porque o que vai acontecer amanhã já está aqui escrito, previsto. Isso aqui é um livro de princípios, é um livro vivo, e cada vez que a gente lê, a gente se transforma, a gente aprende. Às vezes você lê num ano um livro, você faz um estudo, depois você lê de novo, é completamente diferente. Por quê? Porque a Bíblia é viva, a Bíblia é a palavra de Deus. Então que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.